Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que preparou mais essa noite para juntos aprendermos e meditarmos um pouco mais sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. Quem é você, ovelha ou é bode? A parábola de hoje ainda está falando sobre o sermão escatológico ou profético, a qual o Senhor Jesus está respondendo às perguntas dos seus discípulos. Quando aconteceriam essas coisas, que sinal viria da sua vinda e do fim dos tempos ou do fim do século. Então o Senhor Jesus ele fala diversas parábolas a respeito de vigilância, de preparação, de cuidado. E a última ele fala a respeito da sua vinda e do grande julgamento, a qual ele faz uma comparação com algo que era comum dos seus seguidores cotidiano daquela época, que era o pastor voltando no final da tarde, depois de deixar suas ovelhas comendo, pastando, junto com os bodes. Ela chamaria suas ovelhas para o aprisco, e as ovelhas, ao ouvir a voz do pastor, elas ouviriam ao aprisco. Porém, os bodes negligenciaram. E essa parábola fala a respeito dessa comparação. O Senhor Jesus, ele vem e ele fala, Mateus 25, do 31 ao 46, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, na sua glória, com os seus anjos, ele se assentará no trono da sua glória, todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele porá à direita e os bodes à sua esquerda. Aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, para o gozo eterno, preparado desde a fundação dos tempos, da fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, forasteiro, me hospedaste, estava enfermo ou na prisão e foste me visitar. Então os justos dirão, quando fizemos todas essas coisas? E ele responderá, quando fizestes a um dos meus pequeninos, fazem a mim. A um dos pequeninos irmãos, é a mim que vocês fazem. Porém também dirá aos que estiverem à esquerda, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestistes, forasteiro, não me hospedaste, na prisão, enfermo, não foste me visitar. Ele vai falar, quando nós não fizemos dessas coisas, não fomos te socorrer. Então ele te dirá, quando deixaste de fazer a um dos pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Então esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão à vida eterna. Então o Senhor Jesus fala a respeito de dois tipos de pessoas, justo e injusto, fiel, infiel, ovelha e bodes, crentes e incrédulos. Quem sou eu e quem é você? Ele faz essa comparação. O bode geralmente ele é rebelde, volúvel, não aceita viver em grupo, não sabe viver em grupo, é agressivo, segue a voz de qualquer um e vai atrás de qualquer que lhe ofereça comida, cenoura, prazer, recompensas imediatas. Ele é rebelde e gosta de viver solto, costuma pular cercado, ultrapassar obstáculo com facilidade. Quando amarrado, se torna impaciente, inquieto, geralmente tem o cheiro forte, não come junto com a ovelha, fica dando cabeçada, agride, revoltado, traiçoeiro, não aceita a disciplina, recebe novos integrantes com chifrada, se alimenta de qualquer coisa. Esse é o bode. A ovelha, submissa, fiel, consegue viver em grupo. Só segue e confia na voz do pastor. Quando repreendida, chora, é mansa, não vive longe do seu rebanho, aceita a disciplina, ela é simples, humilde, não é arrogante nem orgulhosa. Ela é mansa e ela é submissa à vontade do pastor. Ela só sabe, ela é dependente do seu pastor. Quem é eu e você, irmãos? Ovelhas ou bodes? Então essa parábola fala a respeito de dois tipos de pessoas. Não vai ter meio termo, ninguém vai poder ficar em cima do muro. Mas o Senhor, o justo juiz, ele julgará a todos segundo a justiça reta, porque ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é justo e ele julgará segundo a sua palavra. A parábola fala a respeito de amor ao próximo. Então, o Senhor Jesus aqui, ele não condena nenhum tipo de pecado. Não fala de idolatria, de prostituição, de adultério, não fala a respeito de mentiras, roubos, de assassinato, não fala a respeito de nada, mas ele fala a respeito de coisas simples: alimentar alguém, dar água a alguém, vestir alguém, visitar, hospedar, socorrer. Então, o Senhor Jesus está falando de coisas simples, de cuidados com o necessitado, a qual os justos estão fazendo isso, as ovelhas estão fazendo isso, e os injustos, ou os bodes, estão fazendo totalmente o contrário, estão vivendo uma vida voltada em si. Arrogância, orgulho,
quem sou eu e quem é você. Então ele fala de coisas simples, do cotidiano, que até para eles passaram despercebido, porque os dois perguntam, quando foi que fizemos isso, ou quando foi que deixamos de fazer isso? Então o Senhor Jesus ele vai responder, irmãos, o Senhor está nos despertando para fazermos boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras, pela fé, para as obras, a qual foi preparado desde o princípio, andarmos na pisadura do nosso Senhor Jesus. Fala de amor ao próximo, assim como uma parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus fala, quem é o seu próximo? Aquele que precisa da minha e do seu socorro, da minha e da sua ajuda. Esse é o nosso próximo, aquele que podemos estender as mãos, e muitas vezes deixamos de estender a mão. Misericórdia. Mas o Senhor Jesus ele está nos alertando. Fala a respeito do grande julgamento, o julgamento divino, a qual a parábola também do joio e do trigo fala a respeito disso. Quem é que vai revelar quem somos? As nossas obras. Então, irmãos, que nós venhamos praticar obras de piedade, obras de justiça, obras de arrependimento, mudança de direção. O Senhor Jesus está chamando eu e você para mudarmos. Fala a respeito desse grande julgamento, a qual vai ter a separação. Não haverá meio termo, não haverá, irmãos. É para nós despertarmos. Vivemos uma vida de diligência, com prudência, com retidão. O Senhor Jesus está nos chamando para isso. E fala a respeito da consequência da negligência e da consequência da prudência. Os negligentes irão para o fogo eterno, que foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Não foi preparado para o homem, mas o homem com seus próprios pés estão caminhando pela porta larga, caminhando pelo caminho espaçoso, que está levando muitos à perdição, buscando os seus prazeres, as suas seu dinheiro, buscando tudo e esquecendo do seu Deus, não ouvindo a voz do bom pastor. O Senhor Jesus está nos chamando para vivermos com prudência, com vigilância, porque alcançaremos também um destino. Os justos, porém, irão para a vida eterna, para o gozo eterno, que o Senhor já preparou desde a fundação dos tempos, para o justo, para aquele que procura fazer a vontade do Senhor, para aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você venhamos ficar com essa parábola, com essa palavra, e que o Senhor Jesus ele possa trabalhar no meu e no seu coração, que venhamos agir com prudência, com diligência, que você venhamos, se não estivermos praticando, praticar o que o Senhor tem nos pedido. É tempo de mudança, é tempo de vivermos o renovo do Senhor. O Senhor Jesus está despertando, e Ele está despertando para o quê? Para a mudança. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração, mas que nós venhamos agir com prudência. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.